A paz do Senhor, meus irmãos, estamos aqui iniciando mais uma videoaula do nosso ETAD, onde estaremos aqui ainda trabalhando sobre a disciplina Família Cristã, e hoje estaremos estudando a lição de número 5, Padrão Divino para a Esposa. Para tanto, eu vou aqui estar compartilhando convosco o nosso slide, não é? E assim darmos início à nossa matéria de hoje. Espero que a gente possa ter uma boa aula e poder aproveitarmos bem a lição de hoje. Então, lição número 5, Padrão Divino para a Esposa. Embora o sistema mundano trabalhe para afastar a mulher do seu propósito estabelecido por Deus, forçando-a a assumir a responsabilidades fora de casa, em detrimento de sua missão no lar, o padrão divino para ela continua o mesmo, ser a adjutora de seu esposo. Então, se nós lembrarmos, né, na lição passada, nós vimos ali no padrão divino do homem, né? Como é que Deus criou todas as coisas. Então, Deus criou o homem, depois de ter tudo sido feito, e aí então Deus, do pó da terra, formou o homem, e no capítulo 2, versículo 18 de Gênesis, encontramos lá o texto em que Deus, vendo o homem, só disse que não era bom que o homem estivesse só. E disse Deus, far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira, uma auxiliadora, né? E o objetivo da mulher principal dele é ser a sua ajudadora do homem. E nós observamos que há um sistema mundano que batalha para afastar a mulher do propósito estabelecido por Deus, né? E para tirá-la da responsabilidade a qual Deus a colocou, que é ser ali a cuidadora do lar. Dentro dessa lição, nós vamos ver aí alguns textos e eles estarão tratando qual é o padrão divino que Deus deixou aí para a mulher, para a satisfação da família. O esboço da lição contém 6 textos, né? O primeiro vai falar sobre a ajudadora idônea, o segundo, a discípula de Cristo, o terceiro, a companhia amorosa, o quarto, a mãe carinhosa, o quinto texto, boa dona de casa, né? A mulher, e a mulher virtuosa no sexto texto. Esses 6 textos daí nos darão um norte, né, para a nossa lição de hoje. Primeiro texto, ajudadora idônea. Então, veja, Deus concede ao homem um complemento eficaz e eficiente através da mulher. Alguém como ele, porém diferente. Uma ajudadora idônea, já que o homem, em si mesmo, é incompleto e incapaz de cumprir o propósito de Deus sozinho. Homem e mulher formam juntos uma unidade completa. Então, veja que Deus, como nós já dissemos, Gênesis 2:18, viu que o homem estava só. E Deus, então, não sendo pego de surpresa, mas dentro já do propósito de Deus, da constituição, da instituição da família, Deus, então, concede ao homem a mulher, que é alguém como ele, porém diferente, diferente no seu, em toda a sua composição, tanto do gênero, o homem é masculino, a mulher é feminina, diferente dele na sua personalidade, diferente em vários aspectos. O homem é mais razão, a mulher é mais emoção. Então, é diferente, porém, como ele foi formado para ser a sua companhia. Essa mulher deve ser a sua ajudadora idônea, né? Por quê? Porque o homem, ele é incompleto, ele se completa com a mulher. O homem, ele precisa da mulher para a constituição dos propósitos, dos projetos de Deus. E para isso foi que Deus, então, constituiu a mulher. Amém? Vamos lá. Ser adjutora idônea significa para a mulher unir-se ao seu marido, ser solidária com ele e investir toda a sua sabedoria, capacidade e experiência para alcançar o objetivo comum, livre de atitudes independentes. Então, veja que é importante isso, nós entendemos, né, que o objetivo dessa idoneidade da mulher, de completar o homem,
não é uma concorrência, mas é para que ela se una ao homem, os dois juntos, ela sendo solidária com ele, possa investir sua sabedoria, capacidade, experiência, para que ambos alcancem um objetivo comum. E esse, qual é o objetivo comum? A felicidade do lar, a felicidade da família, a felicidade dos cônjuges e, posteriormente, a felicidade dos cônjuges com os filhos. Então, isso é muito importante e a mulher tem um papel preponderante nessa parte. Também significa, ser adjutora idônea, também significa reconhecer que o exercício da autoridade principal compete ao marido. Ela não entra em competição com ele, mas o complementa. Então, ela não vai estar disputando com o marido. Ela vai ser aí, como nós já dissemos aí, alguém que vai investir sabedoria, capacidade, experiência para convergir para que ambos sejam abençoados. Então, a mulher não vai disputar nada com ele, não vai competir com ele, ela vai complementá-lo. Então, esse é um papel muito importante nessa parte da mulher como adjutora idônea. Como que ela pode ser essa mulher adjutora idônea? Então, veja, na área afetiva, ela é a mulher de um só homem, o seu marido. Ela se entrega a ele com amor e inteireza de coração. Quando nós olhamos 1 Coríntios capítulo 7, a partir do verso 2, mas propriamente no verso de número 4, a Bíblia vai dizer que a mulher deve pagar ao marido a devida benevolência, pois ela não tem direito no seu próprio corpo, mas tem no do marido. Então, a necessidade dessa afetividade, que é o amor eros, é a intimidade, e a mulher deve ser de um homem só, o seu marido, e se entregar a ele com amor e inteireza de coração. Então, quando ela faz isso, ela coopera com ele, pois veja que no verso 2 desse capítulo 7, da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que o casamento ele serve para também coibir a promiscuidade. Por causa da prostituição, diz Paulo, cada homem possua a sua própria mulher e cada mulher seja de seu próprio marido. E essa união, ela tem que ser uma união afetiva, onde se tem uma troca de benevolência entre o homem e a mulher tem um papel muito importante nessa parte, na satisfação sexual, na satisfação conjugal com o seu marido. Na área social, como tal, ela contribui no sentido de conservar a imagem do seu marido como um homem de bem diante da igreja e da sociedade, das quais são inseparáveis. Então, ser uma mulher que tem um caráter ilibado, pela qual a própria sociedade venha dar testemunho de que eh, ela venha conseguir trazer uma boa reputação para o seu marido. Provérbios 31, 23 diz que o seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciões da terra. É honrado pelo comportamento dela. Ela o ajuda, tanto para que ele seja um marido como um homem de bem diante da igreja, diante dos servos de Deus, mas também no meio da sociedade, das quais são inseparáveis. Nós conseguimos separar a pessoa física da jurídica, mas quando estamos nesse sentido de igreja e sociedade, não dá para se separar, é uma mesma pessoa. Então, ela vai ajudá-lo muito, auxiliá-lo muito, vai ser de uma ajuda idônea muito grande quando ela consegue ajudá-lo a manter um bom nome. Um outro auxílio que ela vai poder dar a ele é o auxílio espiritual, né? Então, o auxílio espiritual da mulher cristã pode e deve oferecer ao seu marido tal qual um investimento cujo retorno se dará sem demora. Então, veja que lares que estão de pés, casamentos que estão de pés, passa muito pelo auxílio espiritual da esposa. Veja, já que o marido sai, tem uma vida mais corrida, passa mais tempo fora de casa do que a própria esposa, essa quando está e pode viver para a família, então ela deve ter ali um período, um momento de oração, ela deve ajudá-lo orientando
dando-lhe conselhos. Então, isso é muito importante, essa atitude da mulher auxiliando o marido na parte espiritual. Então, essas três áreas são importantes: a área afetiva, a área social, a área espiritual, mas na área profissional também. Veja, na área profissional, quando as coisas vão mal na área profissional, todo marido espera encontrar apoio na esposa. Então, às vezes tem um dia conturbado, às vezes tem ali algum problema dentro do ambiente de trabalho que lhe aborreceu, às vezes fez alguma coisa errada ou está sendo injustiçado. Quem é a pessoa que pode lhe ser o colo, que pode lhe ser como uma psicóloga, que pode lhe ouvir, lhe aconselhar, lhe ajudar? É a sua esposa. E muitas vezes vai acontecer isso, ele vai precisar estar ali encontrando na esposa esse amparo para que ele possa vencer. Então veja que essa primeira parte que estamos falando, né, a disjuntora idônea, como ela é importante, ela vai poder investir toda a sua sabedoria, sua capacidade, sua experiência para alcançar o objetivo comum. E qual é o objetivo comum? Quando ela trabalha na área afetiva, na área social, no auxílio espiritual, na área profissional para ajudar o esposo, ela está trazendo ali, na verdade, uma condição de completude para que a família possa ter o seu momento feliz. Então, a mulher, como adjuntora, tem um papel muito importante na vida do homem. Também ela é, na verdade, seu modelo é como uma discípula de Cristo. É fundamental que a mulher tenha Jesus Cristo como Salvador e Senhor da sua vida, a fim de estar preparada à boa obra de adjutora do marido. Ela precisa, primeiramente, seguir a Jesus Cristo como discípula e depender dele inteiramente. Então, primeiro de tudo, né, se eu sou um cristão, se eu tenho um lar cristão, eu tenho que procurar me casar com uma mulher cristã. E essa tem que ser salva, ela tem que ter Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Quando isso ocorre, logo ela também precisa ser uma discípula, ela precisa ser formada ali, na verdade, e como discípula, ela vai entender da sua dependência é, que ela deve ter de Deus, de Cristo. Então, ela vai se tornar uma dependente inteiramente de Cristo. Veja que a Bíblia diz em Provérbios 31, 30, mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Então, quando ela é uma pessoa de Deus, temente a Deus, que ama o Senhor, que serve ao Senhor, que tem ali uma vida discipulada por Cristo, gerada por Cristo, ela vai aprender que para ter êxito em toda a sua vida, inclusive no lar, com o esposo, com a prole, ela precisa ser inteiramente dependente de Deus. Então, isso é muito importante. Vejamos, é, estando enxertada na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus, a mulher terá sua personalidade controlada por ele. Sua vida será uma fonte de bênçãos e o seu relacionamento com o marido sempre será harmonioso. Veja que em João 15:15 está aí, né? Eu sou a videira verdadeira, disse Jesus, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, o relacionamento ele vai pautar uma mulher que está enxertada em Cristo. Isso, lógico, que serve para o marido também. Mas a mulher que está enxertada em Cristo, a sua personalidade, o seu temperamento, o seu lado emocional vai ser controlado por Jesus. Nós sempre falamos aqui do batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, que é imergir, né, em água, imergir no Espírito, e batismo de Cristo é um novo nascimento, é estar com a vida totalmente controlada. E uma mulher que tem uma vida totalmente controlada, e esse é um padrão para que o lar seja feliz, com certeza ela será uma fonte de bênção para o marido, para os filhos, e o seu relacionamento com o marido será sempre harmonioso. Então, isso é um modelo, isso é importante nós procurarmos, né, as esposas estarem, as mulheres se preparando para a felicidade do lar, né? Veja que também, dentro da nossa lição, nós temos aí uma importante orientação, tanto para o homem quanto para a mulher, mas para a mulher, porque a matéria é voltada agora para o gênero feminino. Coloque Jesus no centro de tudo, né? Então, veja, a vida da esposa deve, pois,
estar centralizado em Jesus, é, estar focado em Jesus. Jesus tem que ser o centro agora, e sempre deve ser, mas agora no casamento ele deve ser o centro da vida da mulher. O poder para a esposa viver uma vida vitoriosa provém de Jesus Cristo, o centro de tudo. Estando nele, né? Veja que Paulo aos Gálatas, ele diz, já estou crucificado para o mundo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Então, quando Cristo é o centro da nossa vida, nós passamos a ter uma vida de vitória. Então, a esposa, a mulher, prudente, sábia, ela precisa entender que ela precisa centralizar a vida dela em Cristo. E logo, então, ela terá uma vida de vitória. Então, isso é ser discípulo, é ter Cristo como o centro da nossa vida. E aí, sendo um discípulo de Cristo, certamente teremos tudo para ter êxito no relacionamento. Terceiro texto vai falar sobre a companheira amorosa. Veja, quando solteira, é, como que era o lar? Sua casa com seus pais era o lar. Agora casada, sua casa com seu marido e filhos. Então há uma diferença. Veja que dizem 1 Coríntios 7:34, há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do marido, do mundo, né? Então, há uma diferença. Quando solteira, há a possibilidade de estar ali se dedicando mais a Deus, tendo uma vida mais piedosa, de maior tempo de oração, de consagração, de adoração. Não é que casou, acabou isso, é que agora tem que se pautar também um tempo. Há uma escala. E qual que é a escala? Primeiro, sou eu e Deus. Minha comunhão com Deus dentro de um tempo, e eu tenho que encontrar esse tempo de comunhão com Deus. Depois sou eu com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos e depois com a igreja. Então veja que quando eu estou solteiro, sou eu e Deus. Depois sou eu com a minha família, mas eu tenho mais tempo para Deus, porque eu não tenho a responsabilidade de um lar. Agora, com a responsabilidade de um lar, a esposa, ela precisa entender que é diferente a vida de solteira para a vida de casada. Haja visto que as autoridades também mudam. Agora não está mais sobre, na verdade, a custódia do pai, sobre a tutela do pai, a autoridade do pai passa a ter sobre ela a autoridade do marido. Então muda e isso, então se torna diferente. Veja, a Bíblia ensina que a mulher deve ser submissa a seu marido, mas o que isso significa? A Bíblia mostra o caminho para um casamento saudável, em que os dois trabalhem em equipe, cuidando um do outro. Então veja aqui, Efésios 5:22, nós encontramos lá a expressão de Paulo, numa analogia comparando a união de Cristo com a igreja, com o casamento do homem com a mulher. Ele diz: vós, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, como ao Senhor. Veja que tem um quadro que eu coloquei, uma foto em que está escrito aí, a bênção da submissão feminina. Então, o que significa ser submissa? Então, veja, é os dois convergir para uma mesma coisa, um caminho para um casamento saudável, em que os dois trabalhem em equipe, cuidando um do outro. O marido é o provedor, o marido é o que sai para buscar o pão, é o que cuida, é o que zela, é o que ama, é o que tem que se dispor em favor da família. Porém, a mulher agora vai fazer a parte dela, cuidando do lar, cuidando dos filhos, cuidando da alimentação, cuidando dos afazeres domésticos. Então, é um e o outro, em equipe, trabalham cuidando um do outro. Veja, a mulher cristã é chamada a respeitar a função do marido como líder da família. Isso quer dizer que a esposa submissa reconhece o cuidado e liderança do seu esposo, não porque ela seja inferior, mas por lealdade a Deus. Ao respeitar o seu marido, a mulher reflete a mesma postura de submissão
que a igreja expressa por Cristo. Então, veja, essa submissão que Paulo está dizendo ali, veja, ele diz, sede submissa aos vossos maridos, e aí ele diz assim, como ao Senhor. Então, como a mulher é submissa a Deus, como ela reverencia a Deus, respeita a Deus, agora Paulo está ensinando que esse respeito, esse zelo, esse cuidado, esse amor, ela também tem que ter pelo marido, respeitando-o, pois Cristo é a cabeça do varão e o varão é a cabeça da mulher. É assim que a Bíblia nos ensina. E qual é a maneira de respeitar? Vai respeitar o seu marido. Ao respeitar o seu marido, a mulher reflete a mesma postura de submissão que a igreja expressa a Cristo. Cristo morreu por ela, mas a igreja é submissa a Cristo. Veja, a mulher cuidada e amada pelo esposo sujeita-se a Deus e a ele por amor, não é por imposição. Então, naturalmente, se eu trato bem a minha esposa, se eu a amo, se eu cuido dela, se eu me dedico pelo bem do nosso lar, se eu dedico pelo bem da minha família, automaticamente, sem que eu precise expressar nada, ela vai ter esse compromisso de, olhando para a Bíblia, entender que o modelo para nós sermos felizes há uma necessidade de uma submissão. Não é ser inferior, não é ser subjugado, não é ser humilhada, é entender que Deus assim fez, foi Deus que fez desta maneira. E o homem tem que entender que o respeito não é imposicional, o respeito ele acontece naturalmente quando nós, homens, maridos, na verdade, cuidamos e amamos a nossa esposa. Amém? Uma outra coisa importante, né, dentro dessa parte, primeiro é a submissão, temos aí a fidelidade. Veja que eu coloquei uma foto aí, uma figura. Quem vos uniu foi Deus. Mateus capítulo 19, 6 está lá, é escrito por Jesus quem falou, e Mateus é quem narra, não é? O que Deus ajuntou, o que Deus uniu, foi Deus quem uniu, foi Deus quem ajuntou. E o que pode separar isso? A infidelidade. Por isso, espera-se a fidelidade tanto do homem quanto da mulher. Como estamos tratando da mulher, a fidelidade é uma das virtudes que tornam o lar aprazível e belo, enobrecem o caráter do casal e suavizam os contratempos da vida. Assim, como o marido deve ser marido de uma só mulher, ela deve ser esposa de um único marido. Então, o que pode romper esse casamento? É, a infidelidade conjugal, o adultério. E para isso não acontecer, aprendemos na lição passada, quando falamos do homem e do sexo, a importância, na verdade, quando existe ali a reciprocidade no relacionamento sexual. Quando o homem está satisfeito, a mulher satisfeito em todas as esferas da alma, inclusive na vida sexual, a alma dele está farta, a alma dela está farta, e logo se torna mais fácil combater as tentações que vêm nesse sentido. Então, por isso, a fidelidade, espera-se a fidelidade tanto do homem quanto da mulher. Também, dentro desse quadro, muda também agora, porque agora tem o lado da diligência. Veja o que diz aí Provérbios 31, 19. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, ou seja, trabalho. Esse texto de Provérbios está falando da diligência, do trabalho da mulher. E o que é diligência? Você sabe o que significa diligência? Significa zelo, cuidado e aplicação na realização de algo. Então, mulher serve o jantar, lava a louça, arruma a cozinha, dá o banho nas crianças, coloca-as na cama e suspira fundo e vai dormir. Estou falando aqui como terceira pessoa, né? Então, veja, para a mulher de Provérbios 31, quando a noite chega, ela ainda trabalha sobre a luz da lâmpada mais um pouquinho. E ela não faz isso porque é obrigada, porque ela tem zelo, porque ela tem cuidado, é uma aplicação, ela tem prazer nisso. Uma mulher, uma pessoa, uma moça, quando quer se casar, ela precisa entender que essa tarefa o marido pode ajudar, ele pode lavar uma louça, ele pode preparar o jantar, ele pode arrumar uma cozinha, ele pode dar banho nas crianças, ele pode colocá-las para dormir, mas esse papel é da mulher.
é a mulher que tem essa obrigação. O homem deve ajudá-la, mas essa atividade é da mulher, não pode ser mudada. E veja que a mulher de Provérbios, mesmo quando todos já tinham cumprido tudo, ela ainda achava uma luz, uma lâmpada, para poder trabalhar ainda mais um pouco, adiantar o trabalho no dia anterior. Então, a mulher tem que entender que essa parte cabe a ela. Às vezes, a mulher, por conta da circunstância, precisa trabalhar fora. Outras querem trabalhar fora para ter um padrão de vida melhor. Então, tem que entender que, ainda que faça isso, não queira cobrar do marido essa parte do cuidado do lar. Porque na hora que chegar em casa, os dois no trabalho, o marido vai esperar que a mulher prepare a janta. Os filhos vão requerer o colo da mãe. Então, por isso, seria um modelo ideal para a mulher é olhar para a Bíblia, entender que ela tem uma função enorme, que é cuidar do lar, cuidar dos filhos, cuidar do esposo, cuidar da família, ajudar. Isso é ser a ajudadora, é ser a adjuntora, auxiliadora completa, conforme a Bíblia nos ensina. Veja que ela também precisa ser uma companheira amorosa. Isso também vem aí a cair nesse ponto falado sobre a companheira amorosa. Então, veja, venerado seja entre todos o matrimônio, o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Então, veja que o ato conjugal é puro e legítimo. A esposa cristã que cumpre esses deveres no relacionamento com seu esposo está como boa ajudadora, cooperando com sua santidade, ajudando-o a fugir do pecado. Então, nós já falamos sobre isso. Quando a mulher paga a sua devida benevolência ao marido, e o marido à mulher, ambos estão se ajudando para que o adultério não tenha oportunidade de destruir a família, que é a célula máter de Deus na terra. Veja, resumindo esse ponto, esse terceiro texto, o respeito, a submissão, a fidelidade, a entrega amorosa ao marido, juntamente com a diligência no lar, fazem parte do padrão de Deus para a esposa. Entendemos que nem todas podem, esse é o padrão ideal. Entendemos que tem famílias que têm dificuldade e a mulher precisa trabalhar fora para ajudar ali nos provimentos, ajudar para manter ali as despesas fixas da família. Entendemos que isso acontece, ainda mais no mundo a qual nós estamos vivendo, mas com toda certeza, ainda que traga o recurso para casa, alguma coisa vai faltar. Esse filho, essa filha vão crescer sem aquela base principal. Segundo a psicologia, a hora de formar o caráter da criança com princípios e valores é da eternidade até os 7 anos. Depois disso, ela só vai construir em cima desse sólido fundamento que foi colocado, e é por isso que a mulher tem um papel importante. Então, resumindo aqui, o respeito, a submissão, a fidelidade, a entrega amorosa ao marido, juntamente com a diligência no lar, fazem parte do padrão de Deus para a esposa. Continuando, né, porque temos um tempo para terminar a matéria e não posso estourar o prazo, veja, o texto 4 vai falar sobre a mãe carinhosa. A mãe é a mulher mais honrada da Bíblia, que dá grande destaque à sua influência e considera-a com muito respeito. Então veja que essa parte da mãe, ela é muito importante. A Bíblia relata em Isaías que o amor de uma mãe, pode uma mãe que tendo gerado um filho que tanto ama. Segundo alguns eruditos, o amor de Deus, da mãe, é o que mais se aproxima do amor do Deus Todo-Poderoso. Então veja que a mãe tem aí uma honra, é a mulher que é mais honrada dentro da Bíblia. Veja o que diz Provérbios 31, 28 e 29. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Então, a mãe, ser mãe é uma dádiva. É por isso que, quando olhamos para a Bíblia, uma mulher que não podia gerar filhos, ela se sentia, na verdade, como um pobre, uma vergonha. Por isso que as mulheres de Deus oravam para terem filhos, porque ser mãe é uma bênção, é uma dádiva de Deus. Veja, a mulher coube ser ajudadora nesta sublime responsabilidade de procriar, trazendo filhos ao mundo. Veja que o homem, ele não consegue reproduzir,
homem com homem, porque o homem não tem útero, porque não foi para isso que o homem foi feito, o homem foi feito para ajudar, mas é a mulher que tem a responsabilidade de procriar. A ela Deus deu essa dádiva. Veja o Salmo 128, verso 3 diz: a tua mulher será como videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Então, a mulher, ela vai frutificar, ela é que tem essa dádiva. Então, veja aqui como mãe, isso é uma bênção que a mulher tem. Então, a mulher deve ter esse desejo de procriar, de ter filhos, de ser mãe, deve se preparar para isso, porque filhos, segundo a Bíblia, Salmo 127, são heranças, são bênçãos do Senhor. Uma outra bênção sobre esta parte da mãe veja, a maternidade é motivada por um amor incondicional, manso, puro e perdoador, que age na criação dos filhos e os levam à obediência dos preceitos do Senhor. A ti agradeço por essa missão. Então veja que isso aqui nós estamos falando de uma mãe satisfeita. Então a maternidade ela é motivada por amor incondicional, manso, puro e perdoador, e que vai agir na criação. Veja, como uma espécie de agente de Deus, a mãe cristã é a moldadora da alma dos filhos, a construtora do seu caráter e a sua condutora no caminho do céu. Então veja que coisa interessante, que papel importante. Por que nós vemos muitas famílias destruídas? Porque vemos uma geração corrompida, porque vemos filhos logo na tenridade envolvidos com droga, promiscuidade, porque muitas vezes deixaram de ser, passaram fora da maternidade da mãe. É a mãe que tem esse talento, que tem esse dom. Não importa se ela tem capacidade, se ela é intelectual, se ela tem condição financeira, ela tem esse tato. Deus deu a ela esse dom de moldar, não é? Ensinar a criança princípios e valores, ensinar, corrigir, é a mãe. Não terceirize isso, não terceirize, isso foi dado à irmã. Como o homem não pode terceirizar a missão que Deus deu a ele, de ser o cabeça do lar, a mulher também não pode terceirizar a responsabilidade da educação, da construção do caráter e de conduzir o seu filho a caminho do céu. O quinto texto vai falar da boa dona de casa, né? Um assunto que muitas mulheres não gostam, mas é de suma importância. Veja o texto que Paulo diz a Tito, no capítulo 2, versículo 4 e 5, mais uma frase, uma parte dele diz em que as mulheres mais velhas, aí diz, ensina as mulheres mais novas a serem boas donas de casa. Veja que eu coloquei uma figura aí, lar docilar. Criar um lar, um ambiente agradável e acolhedor é a atribuição da esposa, evidentemente. O serviço doméstico não é dever unicamente da mulher, mas, pela natureza de seus dons, ela não pode fugir à realidade de que lhe compete a maior parte da responsabilidade concernente aos afazeres e à boa ordem no lar. Então, isso é a atribuição da mulher. É ela que tem, na verdade, que vai criar um ambiente agradável. É ela que vai cuidar dos serviços domésticos, mas é só ela. O marido não pode ajudar ali numa faxina, numa área né, de alimentação, não pode ajudar na criação? Sim, ele não só pode, ele deve. Como também, quando o homem precisa de um auxílio da mulher e uma tarefa masculina, ela pode o auxiliar, mas é o dever da mulher isso. Imagine que o marido chega em casa, cansado do trabalho, e de repente estourou um cano, quebrou ali, está vazando uma água, quebrou uma telha e está chovendo e está entrando água. Qual é a ocupação? A mulher pode fazer esse serviço, ela pode subir no telhado, ela pode trocar uma telha, ela pode. Mas de quem é esse dever? É do homem, mesmo que ele chegue cansado. É ele que vai chegar e vai fazer esse trabalho. Assim também o dever da mulher. Então, isso é muito importante. Então, as mais velhas, as mães, as avós, devem ensinar as meninas, as jovens, adolescentes, as futuras mães de família, como elas devem fazer para agradarem os seus maridos e serem boas donas de casa. Os integrantes do lar cristão amam e servem uns aos outros, resolvem conflitos e servem a Deus. Entretanto, um lar assim não é fruto do acaso, precisa do esforço total dos membros, mas especificamente da ajudadora do marido, a esposa, mãe e dona do lar. Veja, nós somos na Bíblia comparado como um corpo, e um corpo, diz a Bíblia, tem muitos membros.
né? E nesses muitos membros que há no corpo, é necessário entender que, por exemplo, a mão ela está ligada ao braço, ao membro superior, que é o braço, que está ligado à parte inferior, e toda essa articulação ela tem ali as suas junções. Então, por exemplo, o antebraço para o braço precisa do cotovelo, nós precisamos da munheca para movimentar a mão. Esse trabalho, irmãos, é comparado com o trabalho da mulher. Então, um lar que tem harmonia não é um fruto do acaso, é o trabalho de alguém. E esse alguém é a mulher que ali está trabalhando na unidade dos filhos, da família, ensinando, corrigindo, preparando. E aí, quando chega no lar, encontramos ali um ambiente agradável, não foi um fruto do acaso, é o trabalho da mulher que deve ser valorizado. Uma casa bem arrumada exige esforço, com toda a realização nobre. É realmente cansativo, porém, ele é cansador, é compensador. A Bíblia fala de um galardão, e é compensador. Toda vez que minha esposa prepara aqui alguma coisa, é cansativo, eu vejo o trabalho dela, mas a gente vê a satisfação quando a gente fala que ficou muito bom, como está gostoso, como está agradável. Já recebe aqui alguma coisa, mas num futuro, na eternidade, ela receberá também um galardão por ter mantido o seu padrão, como ali a zeladora do lar. Uma casa bem cuidada reflete também um bom testemunho. Então, isso é importante também entendermos que quando chegamos numa casa, pode ser a mais humilde que for. Eu já disse isso da minha mãe, dizer ser pobre é uma coisa. É, nós precisamos também ser limpos, cuidadosos. E quando alguém chega numa casa, seja mais humilde que for, mas ela está bem organizada, vai ter um bom testemunho. Viu? São simples, mas são pessoas que têm um bom testemunho até nisso. Então, isso é muito importante. E, por fim, nós encontramos aí o último texto da mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O que significa ser virtuosa? No dicionário Aurélio, virtuosa significa aquela que tem virtudes. Virtudes significa disposição firme, né? Disposição firme e constante para a prática do bem, força moral e virtudes. Do hebraico, a palavra virtuosa pode significar rica, próspera, valorosa, ousadamente corajosa, forte, guerreira, poderosa. Então, veja que são esses, na verdade, alguns dos requisitos ou das características que encontramos em Provérbios, no capítulo 31, né? Encontramos essas qualidades na mulher. É a mulher num padrão perfeito. E nós podemos ajudar nossa esposa, nossa mãe, nossa filha a se tornar uma mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem achará? Eu louvo a Deus porque Deus tem me concedido a minha esposa, a minha filha são virtuosas e espero que elas continuem assim e eu possa contribuir para que elas assim também permaneçam. Assim também deve ser todos que participam e querem ter uma boa família. Quais são as qualidades da mulher virtuosa? Ela é laboriosa, versículos 13, 19, 24, ajuizada, versículo 16, 18, esforçada, versículo 17, boa dona de casa, versículos 15, 21, 27, sábia, a mulher sábia edifica o lar, versículo 26, caridosa, versículo 20, generosa, que tem um coração aberto, boa mãe, versículo 28, nós já mostramos isso, boa esposa, versículo 11, 12, 23, 28, temente ao Senhor, versículo 30, sendo esta a mais elevada de suas virtudes. A mulher que teme ao Senhor, como nós vimos lá, ela será louvada. Veja, mulher virtuosa, cinge de força seus lombos e esforça os seus braços. Provérbios 31, 17. Então, essas são as qualidades. Nós vamos estar aqui encerrando essa matéria, até porque o tempo que nós temos é uma videoaula. Espero ter ajudado, que as irmãs possam tomar esses conselhos e nós, os pais, maridos, filhos, possamos ajudar, que as nossas mulheres da nossa vida, seja mãe, filhas, avós, possam ser mulheres virtuosas e nós possamos ter a nossa participação nisso. Que Deus em Cristo vos abençoe. Estaremos encerrando, como eu disse, essa aula. Espero poder contribuir com os irmãos. Amém? Em nome de Jesus.